Olá pessoal, esta é mais uma edição da sua Rádio Conjuração, uma parceria da Assessoria de História da Editora Positivo com a Escola Interação de Marília. Pois é pessoal, a Rádio Conjuração tem como objetivo abordar historicamente os movimentos nativistas no Brasil colônia, também conhecidos por alguns historiadores como revoltas nativistas. Pois é, então aumente o seu volume e venha com a gente porque vamos iniciar aqui hoje uma viagem histórica. Pois é, pessoal, antes de tudo a gente precisa lembrar que história é contexto, não é isso? Então vamos lembrar um pouco das características do século XVI, a transição para o século XVII, principalmente ali no Brasil colônia, depois que o processo colonial já tinha sido consolidado, não é isso? Então a gente sabe ali que o Brasil começa um processo de colonização mais profundo a partir de 1530 e ao longo desse primeiro grande século, na virada dos 16 para o 17, a gente já tem bem consolidada a força da dominação metropolitana de Portugal, não é isso? O que isso quer dizer? Que o Pacto Colonial estava em pleno vapor. Bom, para quem não se lembra, o Pacto Colonial ele é abordado no nosso material didático de História do Sistema Positivo de Ensino, lá no volume 4 já, para quem está trabalhando nesse período, e volta a ser abordado no volume 5. Né? No volume 5, inclusive lá na página 29, há uma atividade bem interessante que vai falar sobre o processo de povoamento, que pode ajudar você, inclusive, a trabalhar um pouco de forma mais profunda esse tema. Mas, retomando aqui, o Pacto Colonial dizia basicamente que a colônia, no caso o Brasil, era obrigado a exportar os produtos primários exclusivamente para a metrópole e, por consequência, também era obrigado a comprar produtos manufaturados, como, por exemplo, roupas, ferramentas, aquelas coisas que eram produzidas, que demandavam um pouco mais de trabalho agregado, pois é, exclusivamente da metrópole. Então, como a gente disse, produtos que eram retirados do solo do Brasil, produtos primários, agrícolas principalmente, deveriam ser exportados exclusivamente para a metrópole portuguesa, enquanto que aqueles produtos que já eram manufaturados, que tinham valor agregado, como por exemplo roupas, ferramentas, deveriam ser adquiridos exclusivamente na metrópole. Bom, todo pacto colonial também tem altos índices de impostos e taxas. Pois é, então a gente está chegando aqui numa das grandes razões que vão levar às revoltas nativistas, pessoal. Pois é. Hoje a gente vai abordar esse contexto e vai falar de uma das revoltas nativistas mais importantes. Mas você já deve estar pensando nisso. Pois é, professor. O pessoal, então, não devia ficar muito satisfeito com essa obrigatoriedade de comprar da metrópole e só poder vender para a metrópole. Pois é, mas eu queria fazer aqui um parênteses. Neste momento, no século XVII, as pessoas vão ficar, sim, começar a despertar um pouco a sua revolta em relação a esse pacto colonial. Mas ainda não vão falar em emancipação, viu? Ainda é uma rebelião, uma revolta, certo? Vamos então retomar aqui. A gente tinha no século XVII, no Brasil, já no início, um pacto colonial rígido, altas taxas de impostos que podem ser apontados como elementos muito importantes para a gente entender, então, quais são as razões das revoltas nativistas ou dos chamados movimentos nativistas. Eles vão nascer justamente da insatisfação dos colonos que aqui viviam com o pacto colonial, certo? Para a gente tentar entender um pouco um exemplo, a gente vai abordar uma famosa revolta nativista, a revolta de Beckman. Então fique ligado, porque esse é o nosso próximo assunto. Pois é, pessoal, a revolta de Beckman foi uma rebelião nativista, como a gente disse, ou uma revolta, um movimento nativista que ocorreu justamente numa das regiões que mais gerou riqueza para o Brasil colônia, o Maranhão. Pois é, vocês provavelmente já tiveram oportunidade aí de ver sobre a cultura, a economia, a política maranhense, não é isso? Lá no finalzinho do século XVII, vai acontecer então a revolta de Beckman no Maranhão, no final do século XVII, mais especificamente em 1684. Não precisa decorar essa data,
Vamos só tentar entender o contexto. Os comerciantes que viviam ali, né, do seu trabalho, os proprietários rurais, aqueles que viviam exatamente de extrair produtos da terra, e também a população começou a ficar razoavelmente insatisfeita com a chamada Companhia de Comércio do Maranhão. O que era a Companhia de Comércio do Maranhão, pessoal? Era nada mais nada menos do que a instituição responsável por fazer, fiscalizar todo esse processo de compra e venda de produtos entre metrópole e colônia. Pois é, a Companhia de Comércio do Maranhão havia sido instituída alguns anos antes dessa revolta, em 1682, e acabou gerando ali, posteriormente, uma grande revolta. Então, o grande problema que os comerciantes maranhenses estavam incomodados é que essa companhia ela tinha o monopólio do comércio. Então, o que significa um monopólio? Só ela podia comprar, só ela podia vender. Então, todo produto que chegava era vendido por ela e todo produto que ia sair do Brasil tinha que ser comprado, né, vendido para ela. Então, quem determinava todo o preço dos produtos era a Companhia de Comércio do Maranhão, que era um órgão, então, da coroa portuguesa, não era um órgão controlado pelos colonos. Os proprietários rurais, pessoal, principalmente, aqueles que extraíam da terra produtos, né, dos mais variados, eles estavam muito insatisfeitos com os preços, né? Eles achavam que não compensava os preços oferecidos pela Companhia de Comércio do Maranhão, eram preços baixos, isso desestimulava muito esses produtores. Por sua vez, aquelas pessoas que não necessariamente eram produtores rurais, pessoas comuns, né, trabalhadores livres principalmente, pessoas que tinham profissionais liberais, não é isso? Juristas, advogados, né, médicos e outros tipos de profissão, pessoas que viviam ali sem ser da produção rural, estavam insatisfeitas, por sua vez, com o preço que eles tinham que pagar nos produtos, né, e os produtos também eram monopolizados pela Companhia de Comércio do Maranhão. Então, produtos, por exemplo, que eram dedicados a uma parte mais elitista da sociedade, como produtos assim, o vinho, peixes nobres, o próprio trigo também chegava num preço muito alto e nem sempre chegavam em quantidade suficiente. Então vocês já podem imaginar o seguinte, nós tínhamos aí uma bomba relógio, não é isso, pessoal? Preços altos, produtos insuficientes, né? Preços altos quando eu ia comprar, mas quando eu ia vender o preço era baixo. Então as pessoas estavam não só insatisfeitas, como não tinham acesso a tudo que elas queriam. Outra coisa, gente, também muito importante lembrar, é que havia uma grande dificuldade da Companhia de Comércio do Maranhão em fornecer mão de obra escrava, certo? Não podemos esquecer que durante o Pacto Colonial ali, no início do processo de colonização brasileiro, a gente tinha a mão de obra escrava como o elemento central desse processo, né? Então, a Companhia de Comércio do Maranhão também não dava conta de fornecer a mão de obra escrava suficiente para as propriedades rurais e os comerciantes que viviam nessa região. Gente, havia sim a tentativa por parte desses comerciantes, desses proprietários rurais de escravizar indígenas, mas como a gente sabe, já existia um grande embate com os jesuítas, que é uma companhia, uma ordem religiosa católica, não é isso? Então, não conseguiu também escravizar os indígenas. Então, a gente tem aí, como eu disse, uma bomba relógio. Pessoal, qual que então é o objetivo central do movimento aí que surge com a revolta de Beckmann, né? Era tentar quebrar as atividades da Companhia de Comércio do Maranhão, principalmente o seu monopólio. Então, em fevereiro de 1684, né, o Manuel e o Tomás Beckmann, que são irmãos que dão justamente o nome a essa revolta, que eram proprietários rurais lá da região, se juntaram com os comerciantes e fizeram uma revolta mesmo, invadiram, saquearam, depredaram um depósito lá da Companhia de Comércio do Maranhão, e tentaram também expulsar os jesuítas, que impediam a escravização dos indígenas, não é isso? Conseguiram, inclusive, nessa revolta, até depor o governador da região, certo? Bom, mas como a gente sabe, a coroa portuguesa não ia deixar isso barato, pessoal. Pois é, a coroa portuguesa enviou um novo governador para tentar acabar com essa revolta, certo? Botou forças armadas também, exército, homens militares, né, prontos para botar fim a essa revolta. E o que acabou acontecendo foi isso. As pessoas que se revoltaram foram presas e julgadas.
os irmãos Beckman e mais outros líderes dessa rebelião acabaram sendo condenados à morte. Era muito comum nesse período que crimes, aquilo que era considerado um crime de lesa coroa, não é isso? Ou seja, quando você lesava os interesses da coroa, do rei, você era condenado à morte. Então, pessoal, lembrando disso, né? Fevereiro de 1684, os irmãos Beckman, junto com comerciantes e proprietários rurais, levantaram-se e fizeram uma grande rebelião contra a Companhia de Comércio do Maranhão na tentativa de quebrar o seu monopólio, né? Mas isso, infelizmente, não deu certo. Foram presos, condenados à morte e a revolta foi abafada, certo? Mas, como tudo na história, essa revolta de Beckman acabou gerando aí uma semente, não é isso? A partir desse momento, do século XVII para o século XVIII, o Brasil não seria o mesmo. Inúmeras outras revoltas vão acontecer. E eu queria, inclusive, propor e desafiar vocês. Que tal a gente construir um programa de rádio como esse da nossa Rádio Conjuração sobre a Guerra dos Emboabas? Vamos pensar nisso? Vamos dar continuidade a esse trabalho juntos? Pois é, pessoal. Então, este foi o primeiro episódio da nossa Rádio Conjuração, a rádio que fala sobre as revoltas e movimentos nativistas no Brasil colônia. Um abraço e até a próxima.